Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho escrito por Lucas e o capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Começar lendo a partir do versículo 22. A minha responsabilidade agora é pregar o Evangelho, então nós vamos pensar nas festas de Levítico 23. Lucas capítulo 13, versículo 22. E percorria, isto é o Senhor Jesus, percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vedes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Talvez a maioria aqui já conhece esse episódio na vida do Senhor Jesus, em que temos um homem preocupado com um assunto importante, o assunto da salvação e da vida eterna, mas fazendo a pergunta errada. Nós não sabemos até que ponto ele era sincero, até que ponto ele perguntava apenas por curiosidade. Mas realmente isso não importa. O que temos diante de nós é a pergunta dele e a resposta do Senhor Jesus. A pergunta foi: são poucos os que se salvam? Quase que dá para perceber, ou talvez é porque eu sou muito crítico, quase que dá para perceber um pouco de sarcasmo na voz dele. Como se ele olhasse para o Senhor com um pequeno bando de discípulos atrás dele e perguntasse: Senhor, são só esses que vão ser salvos? Mas talvez não. De qualquer forma, o Senhor Jesus não respondeu a pergunta dele diretamente. No final daquela conversa, no final do trecho que lemos hoje, temos a resposta à pergunta. Quando o Senhor diz de Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, outros vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, muita gente chegando. Então o Senhor mostra que muitos seriam salvos. Mas o Senhor disse isso depois. Em primeiro lugar, o Senhor tinha outra coisa a dizer. E com a sua resposta, o Senhor, de certa forma, estava corrigindo a atitude daquele homem, o lado para onde ele estava olhando. O homem perguntou: são poucos os que se salvam? E o Senhor disse para ele: porfiai, esforça-te, faça um esforço para que você entre pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. A pergunta que aquele homem precisava fazer, e a pergunta que cada um aqui hoje precisa fazer, ou pelo menos conhecer a resposta, não é: será que são poucos os que são salvos? Mas a pergunta é: será que eu sou salvo? Eu não conheço todos aqui, então eu creio que seria necessário tomar uns minutos, primeiro para esclarecer o que é salvação.
Pode ser que haja alguém aqui que não está acostumado a ouvir o Evangelho e até essa palavra salvação talvez pareça estranha. Salvação do quê? Quando esse homem perguntou para o Senhor Jesus, ele estava se referindo à vida eterna. A resposta do Senhor Jesus deixa isso bem claro. Virão do Oriente e do Ocidente assentar-se a uma mesa no reino de Deus. O assunto da salvação, aqui em Lucas 13, é a salvação da nossa alma. E por que salvação da alma? Salvação da alma do quê? Qual que é o perigo que a nossa alma corre? O nosso corpo está arrumando para a morte. Isso todo mundo sabe. É talvez a única certeza que todo ser humano tem. Ele está caminhando para a morte. O corpo vai morrer, mas a alma e o espírito não morrem. E a palavra de Deus nos diz que depois da morte vem o juízo. Hebreus 9 diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte é necessário se encontrar com Deus. Não num grande julgamento, toda a raça humana junta, como alguns talvez imaginam. Mas a palavra de Deus mostra uma diferença muito clara entre aqueles que são salvos e aqueles que não foram salvos. Entre aqueles que receberam a vida eterna, e o Senhor Jesus disse deles em João 5:24, eles não entram em condenação, eles não serão julgados. E diferentemente destes que creem, a Bíblia fala de alguns que já estão condenados. E depois de partir desse mundo, irão receber a sua sentença, a condenação eterna. Aqueles que creem, diz a Bíblia, já são salvos e nunca serão condenados. Aqueles que não creem já estão condenados. E a Bíblia deixa bem claro que todos nós nascemos na mesma condição de pecadores, condenados. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna. E se não fosse pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos nós seríamos condenados. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora, diz a Bíblia. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para aqueles que estavam condenados ao lago de fogo, condenados a uma destruição eterna. Como disse o Senhor no trecho que lemos hoje, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor fala de alguns assentados à mesa no reino de Deus, uma figura de alegria, de comunhão, de prazer. E ele fala de outros num lugar onde há choro e ranger de dentes. Essa nossa vida não é tudo. Essa nossa breve passagem por essa terra não é tudo. Depois dessa vida há uma eternidade. E a pergunta para a qual você precisa saber a resposta é: onde você estará na eternidade? Onde você estará quando partir desta vida para a eternidade? Só há dois destinos possíveis. A Bíblia só apresenta dois destinos. A condenação eterna é o que todos nós merecemos, mas todos aqueles que forem salvos desfrutarão da vida eterna. O contraste entre vida eterna e condenação eterna não fala de existência, todos vão existir eternamente. Alguns no lugar onde há choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo disse desse lugar, em outra passagem, que ali o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Um sofrimento eterno, uma existência eterna no sofrimento. Existência eterna é para todos, mas alguns no lugar de bênção, alguns no lugar de condenação. Os que não creram na condenação eterna, os que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, no lugar de descanso e de gozo eterno. Então voltemos à nossa pergunta. São poucos os que são salvos? Ou a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo hoje: será que eu sou salvo? O Senhor disse para aquele homem: faça um esforço, porfiai
por entrar pela porta estreita. E talvez aqueles aqui que são acostumados a ouvir o Evangelho, talvez acham um pouco estranho o Senhor Jesus falar dessa forma. O Evangelho, diz a Bíblia, é pela graça, não é por meio do nosso esforço. Efésios 2:8 diz claramente: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o Senhor não está dizendo para eu fazer um esforço para que eu mereça a vida eterna. A vida eterna é gratuita, não é pelo merecimento. Mas o Senhor não diz: esforça-te para conquistar a vida eterna. Esforça-te para abrir a porta da salvação. A porta já está aberta. O Senhor diz: esforça-te, porfiai, por entrar pela porta. Em outro lugar, o mesmo Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Ele é o único meio de salvação. É só Ele que morreu pelos nossos pecados, é só Ele que ressuscitou ao terceiro dia, é só Ele que tem poder de perdoar pecados. Ele é o único caminho para o céu, a única porta. E quando alguém crê nele como Salvador, essa pessoa está figurativamente entrando pela porta da salvação. E o Senhor diz: esforça-te, porfiai, faça diligentemente um esforço para entrar pela porta estreita. E eu queria que você pensasse em duas coisinhas que o Senhor apresenta como empecilhos. A primeira delas é o fato da porta ser estreita. A porta não está fechada. Não tem ninguém na porta cobrando pedágio, um preço muito alto que você não pode pagar. A porta está aberta. A entrada é franca, é gratuita. Só que a porta é estreita. O que o Senhor quer dizer com isso? Talvez fica mais claro lá em Mateus capítulo 7, quando ele também fala da porta estreita. Em Mateus 7 ele fala de duas portas, de dois caminhos, de duas árvores, de duas casas, e sempre procurando enfatizar a mesma coisa. E lá o Senhor deixa claro que a porta larga que conduz para a condenação é uma porta facilmente encontrada. Você não precisa procurá-la. Mas a porta estreita, que leva para o caminho apertado, que conduz para a vida eterna, ela é estreita porque ela é contrária à nossa natureza. Não é o natural para nós. Se nós ficarmos sentados no banco da vida, deixando a correnteza do mundo nos levar, nós nunca vamos encontrar a porta estreita. O caminho normal, o curso normal desse mundo, diz Efésios capítulo 2, é o curso que leva para a perdição. Aqueles que estão nesse curso do mundo, curso ali quer dizer correnteza, o curso de um rio. Aqueles que estão seguindo o curso desse mundo, diz Efésios 2, são os filhos da ira, filhos da desobediência, diz Efésios capítulo 2, porque eles são caracterizados pela desobediência. E também filhos da ira, diz o mesmo capítulo, porque a ira de Deus permanece sobre eles. Se você não fizer nada, você vai ser condenado. Você nasceu condenado. Eu nasci fruto da união de um pai e uma mãe salvos pela graça de Deus. Muito antes de eu nascer, os dois já eram salvos e estavam caminhando para o céu. Só que eu nasci no caminho para a condenação. A salvação não é hereditária. Provavelmente todos aqui sabem disso. Mas permita-me repetir mais uma vez. Você não ganha a salvação do seu pai ou da sua mãe. O curso normal desse mundo, a situação normal da vida, ela te leva para a condenação. E se não houver um interesse da sua parte em ser salvo, você nunca será salvo. É terrível pensar em pessoas criadas num lar cristão que, de tanto ouvir o Evangelho, acabam se acomodando com o Evangelho. Não há bênção maior do que nascer num lar cristão. E antes de aprender de qualquer outra coisa, aprender da Bíblia.
Não há bênção maior do que conhecer o Evangelho desde o berço. Mas é também uma situação extremamente perigosa. Porque se de um lado torna a salvação mais simples, de outro lado essa situação pode trazer para você, filho de pai e mãe salvo, pode trazer para você uma falsa sensação de segurança. Eu conheço a Bíblia, eu canto corinhos, eu sei versículos de cor, eu sou um bom filho, boa filha, eu me comporto bem. É claro que eu estou indo para o céu. É claro que não. Você está indo para a condenação eterna. Se nunca creu, se nunca entrou pela porta estreita, está indo para a condenação eterna. E é necessário um esforço da sua parte. Não que o seu esforço vai te salvar, é claro que não. A salvação é através do Senhor Jesus. Mas será que você deseja ser salvo? Será que você entende a necessidade de ser salvo? Será que você já percebeu que a morte, ceifando a tua vida, se você não é salvo ainda, vai te lançar na condenação eterna? É necessário se esforçar. A porta é estreita. Está aberta para quem quiser entrar, mas ela é estreita. E Satanás usa o mundo para colocar tantas placas de desvio na sua frente e tantas outras portas que parecem mais atraentes. E você corre atrás do dinheiro, corre atrás dos estudos, da diversão, de tantas outras coisas. E quando você abre os olhos, a vida passou. E você está como aqueles no livro de Jeremias, lamentando que o tempo passou e ainda não estão salvos. A porta é estreita. Tem que haver um esforço para que você encontre o caminho. E além da porta ser estreita, o tempo é limitado. O tempo não é eterno. O tempo no qual você pode ser salvo é limitado. O Senhor diz: muitos procurarão entrar no futuro e não poderão. E não poderão por quê? Porque o pai de família já vai ter fechado a porta. O Senhor terá fechado a porta. Não é que não poderão entrar porque o Senhor não vai querer salvá-los. Não poderão entrar porque não foram bons o suficiente para serem salvos. Salvação não depende do nosso mérito. A salvação é oferecida gratuitamente a todos. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está pronto a salvar todo aquele que crê. Mas a salvação não é oferecida por toda a eternidade. Enquanto você está aqui, nesta vida, e isso é a opção mais otimista possível, enquanto você está vivo, que você pode ser salvo. Eu digo que essa é a visão mais otimista, porque há muitas pessoas que ainda estão vivas e que não podem mais ser salvas. Já passou a sua oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você tem uma mente lúcida, que ouve o que Deus diz. Hoje você tem uma consciência que te acusa, se você não é salvo. Hoje você tem condições de entender. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua saúde. Mas vamos ser o mais otimistas possíveis. A sua vida, quanto tempo? Se você é jovem, pode parecer que é muito tempo. Mas não vai ser tanto tempo quanto você pensa. Mesmo que você viver até os 70, 80 anos, vai passar muito rápido. E quem garante que você viverá até lá? Muitos vão procurar entrar e não vão poder porque a porta já estará fechada. O tempo no qual você pode ser salvo é um tempo limitado. E repare que o Senhor Jesus, nessa parábola, nessa resposta para esse homem, ele apresenta uma parábola em que ele fala não de pessoas perversas, que nunca tiveram tempo para Deus, mas de pessoas que ouviram o Senhor e conviveram com o Senhor. Em outros trechos ele fala até de pessoas que pregaram no nome dele e expulsaram demônios no nome dele.
Mas a resposta do Senhor para eles é: eu nunca vos conheci. É claro que o Senhor é onisciente, Ele conhece todas as pessoas, porque Ele é criador de todas. Mas o Senhor está dizendo: eu nunca tive um relacionamento com você. Você nunca me procurou para ser o seu salvador. Você nunca creu na morte expiatória feita por mim na cruz do Calvário. Nós não temos um relacionamento. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não sei se há uma coisa mais solene do que pensar em alguém que poderia ter sido salvo, porque o Senhor queria salvá-lo, poderia ter sido salvo porque ouviu o Evangelho, e não foi uma ou duas vezes, poderia ter sido salvo e deveria ter sido salvo, porque havia tantas pessoas orando por ele, chorando por ele, como disse o nosso irmão, uma pessoa que teve todas as facilidades. Talvez muitos o colocaram diante da porta estreita, e se pudessem teriam empurrado ele para dentro. Talvez é a sua situação, já cansado de ouvir o Evangelho, sabe muito bem como ser salvo, sabe que precisa ser salvo, e continua pensando: amanhã eu vou pensar nisso. Quando os meus colegas se converterem, eu também vou. Tem tempo ainda. Para alguém que estava pensando genericamente sobre a salvação, o Senhor Jesus aponta bem para ele, põe o dedo bem na ferida e diz: faça você um esforço para entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus é a porta, o único meio de salvação. E com muita simplicidade e sinceridade, eu dirijo esse apelo a todos aqui presentes hoje que não são salvos. Não se preocupe se vão ser muitos ou poucos. Não se preocupe quem mais vai ser salvo. Preocupe-se com a sua situação e faça um esforço para ser salvo enquanto ainda há tempo. O profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Um dia a porta vai fechar. E se ele chamar pela última vez e tua resposta for não, irás enfrentar toda a ira de Deus e não haverá mais perdão, como diz uma poesia. Pense seriamente sobre a oportunidade. A porta hoje está aberta. É só crer no Senhor Jesus Cristo para que você entre pela porta e receba a vida eterna. Desprezar essa oferta levará você para a condenação eterna. Que Deus abençoe cada um com a sua palavra. Amém.